Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 145 do seu podcast favorito de velocidade. Um fim de semana aí que não teve Fórmula 1, mas teve corrida de todo tipo, né? Teve Fórmula Indy, teve Stock Car, teve MotoGP. A gente vai falar sobre essas corridas aqui e vamos falar também de coisas que desenrolaram aí depois do GP da Hungria de Fórmula 1, né? Tem notícias aí, tem constatações, né, que a gente já tinha comentado aqui. Mas antes de mais nada, vamos chamar ele, o grande Adalto, que já está aqui de barba feita. Ele pediu um tempo para fazer a barba. Foi um tempo um pouco longo, né? O que deixa transparecer que a barba também estava um pouco grande, né? Mas está aqui já desfilando a sua elegância aqui. Muito elegante, né? O que você acha? Muito. Barbinha feita, Maravilha. cabelinho penteado. É espetacular. Pedaço de mau caminho. Grande Bruno Aleixo, grande Fábio Campos e grande confraria. É isso aí, temos aqui para falar tudo que pudermos sobre o mundo do esporte a motor. Mas esse final de semana eu, tirei um pouco de folga, porque é Dia dos Pais, meus filhos vieram aqui, então esse final de semana quase nem acessei o computador, para você ter uma ideia. É uma desintoxicação forçada, né? Ainda bem que não teve Fórmula 1, né? Senão poderíamos ter problemas. Ainda bem, ainda bem. É isso aí. Muito bem, chamando também o Fábio Campos, já está aqui a postos para fazer os seus comentários também. MotoGP, né, Fábio? Teve vencedor novo aí, né? Olá para você, Bruno Aleixo, Adalto Silva. Vocês têm certeza que vocês não querem refazer a abertura, não? Vocês têm certeza? Porque tá ruim? Tá horrível? Porque faz barba, não assistir corrida nenhuma. Vocês têm certeza que vocês querem começar o programa convidativo? Matou a audiência, né? Não, nossa audiência é fiel. Os programas de quinta-feira, vocês começam esfuziantes e vamos, e criticam já as pessoas na abertura. Os programas de terça-feira, vocês começam com isso. Não, eu não vi corrida, eu não sei o que. Eu queria dizer que eu não tenho nada contra fazer o programa de barba, o Bruno Aleixo também não deveria ter. Né? Não, eu não tenho, não. Porque se eu chegar nesse ponto de ter que pedir para esperar o programa começar para eu fazer a barba, vocês vão começar o programa no meio da madrugada. Aliás, madrugada. Não, mas a barba de vocês está feitinha, né? Não é que a minha tava toda assim, ó. Aqui é efeito especial do vídeo. Você vê que há uma escuridão aqui que é proposital para que não haja mergulhado nas sombras. Maiores iluminações, né, Bruno Aleixo? Mas enfim, olá para o ouvinte fiel, como vocês disseram, que está sempre ligado no Loucos, que gosta de boa análise, que gosta do nosso jornalismo. Bruno Aleixo, o destaque da MotoGP ficou fora da pista, né? Vocês já até esbarraram nesse assunto na quinta-feira. O grande destaque da MotoGP é o fim da carreira do Rossi, né? O fim da carreira, o anúncio da aposentadoria. É aquela notícia que todo mundo espera que venha, e quando vem é um baque para todo mundo, né? Mas enfim, a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre o que de mais vier, porque afinal de contas, né, Bruno, agora a gente vai voltando para o nosso fuso horário normal. Meu domingo não foi interrompido por causa do Dia dos Pais, o meu domingo foi complicado, porque eu queria era dormir, mas deu para assistir uma coisinha ou outra aí. Muito bem, é isso aí. Madrugada de sábado para domingo foi terrível. Não foi não, foi legal. Ah, que terrível. Fui dormir triste. Eles estão falando de Olimpíada, viu, ouvinte? Você que não está situado aí, aquela competiçãozinha que acabou domingo, os dois aqui estavam acompanhando. Eu acordava, né? Porque Olimpíada de madrugada não é compatível com quem tem um recém-nascido em casa. Então, eu achei que fosse exatamente compatível com quem tem um recém-nascido. Não é, porque os melhores pediatras, inclusive, eles recomendam que o bebê não tenha contato com telas, né? Então, você acaba ficando restrito aí a não assistir. Então, eu acordava... Né, quarto escuro. Eu acordava de manhã, assim, pegava meu celular, ligava, eu tinha, 125 mensagens, assim, trocando. Mensagens, áudios. Olha, você viu? Estados Unidos, sei lá que, né? E eu lá, né?
boiando, né? Você não participou de nenhuma conversa, que nos deixou muito, muito chateados. Eu gostaria de dizer, Bruno Aleixo, já que a gente começou o programa maluco, que eu sou desses que, quando acaba a Olimpíada, eu fico meio fora do eixo. Eu sou daqueles que fico muito... E aí, na segunda-feira, é uma coisa triste isso que eu vou falar, né? Na segunda-feira, eu, no clima olímpico, fui procurar programas de esporte para pegar um pouquinho mais do encerramento, das últimas matérias, dos atletas que estão lá no Japão. Para mim é zero surpresa, né? Era o Campeonato Brasileiro, quem é o craque do Brasileirão. É impressionante. Um dia depois da Olimpíada, a pauta principal do Brasil é o futebol, esse raríssimo Campeonato Brasileiro. O nosso pensamento olímpico é desse tamanho aqui. Ó. Mas de 4 em 4 anos nós viramos especialistas em tudo. Mas no dia que acaba, o principal é falar do Brasileirão, é claro. Claro, só tem isso, é inacreditável. Eu garimpei atrás de canais, tentando procurar programa, tentando gravar, mas era só futebol. Coitado de mim, que esperei ver um pouquinho mais de Olimpíada, né? Agora, sendo justo, tem uma coisa que a gente precisa falar, que eu não tinha ideia, eu vi ontem isso no noticiário da CNN, inclusive. O Comitê Olímpico Brasileiro vai pagar, ou já pagou, está pagando, R$250 mil para a medalha de ouro, quando é individual, 500 mil ou 400 mil quando é time até 6 pessoas, e 750 mil acima de 7 pessoas, acima de 6 pessoas. Eu achei isso bem bacana, não sabia disso. É um valor bem legal. Premiação, né? Premiação. A premiação. A ginasta brasileira que ganhou um ouro e uma prata vai levar 400 pau para casa. Eu achei bem bacana isso, porque como não tem incentivo para fazer o negócio antes, o Brasil é uma vergonha, né? Uma vergonha total, né? Sempre foi, não estou falando de agora. Não, já vem gente louca. Não, até o contrário, né? Até essa Olimpíada o desempenho foi até melhor do que a outra. Foi até o melhor desempenho da história. Mas se não tem incentivo outros, pelo menos para quem ganha tem alguma coisa que R$400 mil muda a vida de uma pessoa, entendeu? Né? Ainda mais. Peraí. Só uma pessoa coisa humilde. O desempenho do Brasil não foi melhor do que da última Olimpíada, não, senhores. Tá? Vocês são resultadistas, né? Deu para ver nas notas pro Ocon, pro Vettel, como vocês olham só o resultado, né? O desempenho do Brasil caiu em relação às últimas Olimpíadas. O Brasil teve uma ótima adição de esporte, 2 esportes que o colocaram nas medalhas acima. Agora, se você tirar os 2 esportes que entraram, o desempenho foi pior do que o da última Olimpíada. Mas esse Ciro joga, né? Tá sendo. Os esportes entraram. Os esportes entraram. A gente falou, né, Mel? Os esportes entraram e o Brasil foi bem, mas o desempenho em relação à última, não. Aí você tem que olhar os esportes que coincidem. Mas tá certo, a gente tem que ser exigente, né? Bom, começando, né, o Loucos por Olimpíada, o Loucos por Automobilismo, né, que os nossos twitters estão aparecendo aqui, o meu @BrunoAleixo80, o do Fábio @CampusFB e o do Adalto @AdaltoRace. Segue lá para comentários sobre automobilismo, Olimpíadas e outras cositas mais que às vezes acontece, né? Futebol, eu tô sentindo falta dos comentários de futebol. Agora que você entrou numa nova fase de romantismo. Isso, começamos a renascer no futebol. Quem sabe um próximo tweet aí com o futebol. No meu Twitter só tem automobilismo. Eu só pus de uma vez lá, né, na semifinal, o negócio do vôlei, porque realmente eu estava muito empolgado com as meninas lá, né? Mas fora isso, só tem automobilismo. Bom, falando nisso, vamos começar a falar de automobilismo. Antes, não se esqueça do nosso joinha, não se esqueça de se inscrever no canal, né? E não se esqueça de disseminar aí o vídeo para ajudar a gente nesse conteúdo. Bom, Fórmula 1, depois do GP da Hungria, né? Aconteceram alguns desdobramentos, né? O mais contundente aí, o mais esperado e o mais objetivo a desclassificação do Vettel foi confirmada, né, Adalto? Não que vai mudar a cotação do dólar, mas como a gente comentou aqui, era uma regra, né? Regra simples e básica, tinha que ter um número X de litros de combustível no carro, não tinha. A Aston Martin tentou provar que tinha, mas não conseguiu. E o Vettel, infelizmente para ele, perdeu o segundo lugar. Né?
É uma regra que não adianta a gente ser a favor, uma punição que não adianta a gente ser a favor ou contra, porque é muito específico, né? É como também o peso do carro. Se tem um peso mínimo ali, carro e piloto, né? E se pesar 100 gramas a menos, o cara é desclassificado, entendeu? Então, se o carro tiver 1 centímetro a mais de largura, o carro é desclassificado. Então, não adianta. É uma regra que, infelizmente, azar do Vettel, porque pegou bem na melhor corrida dele em muito tempo, né? Pelo menos o melhor resultado, o segundo lugar. E é uma pena, mas é regra. Essa regra não tem o que ser contra, a favor, entendeu? Isso é que nem o futebol. O cara chuta, se a bola bate na trave, não é gol, não adianta. Ah, mas se o gol fosse 10 centímetros maior, era gol, mas não é, entendeu? Então, né? É uma pena. Eu fiquei bem chateado, mas não tem o que falar, não tem muito o que falar sobre isso. É isso aí. E aí, Fábio, quer falar alguma coisa? Não quero não. Eu reconheço a minha absoluta incapacidade de julgar isso. Eu não vi o tanque, eu não vi a bomba de combustível, enfim, não tinha gasolina, foram lá verificar e puniu. Agora, o que tem de gente criticando a Fórmula 1, né, por causa da punição, né, nossa, é impressionante. Eu não tenho a menor condição de julgar essa punição. Agora, ouvindo o Adalto falar da bola bateu na trave, Bruno Aleixo, eu acho que hoje nós vamos fazer o programa inteiro, todo comentário de Fórmula 1, ou Indy, ou MotoGP, relacionando com outros esportes. Hoje eu acho que nós vamos nesse caminho hoje, hein? Podemos tentar diversificar, né, para outros esportes também. É o primeiro loucos pós-Olimpíada, fica difícil. Fica difícil. Muito embora a gente teve o primeiro comentário relacionado com outro esporte tenha sido com o futebol, que deu um belo vexame no pódio lá para receber a medalha de ouro, né, com o negócio do patrocinador. O que eles fizeram? Eles subiram com... A CBF é maravilhosa, né? Eles não podiam subir você não pode ir para o pódio da Olimpíada com o agasalho do seu patrocinador. Né? Uniforme, né? Então eles amarraram na cintura o agasalho. Olha que simpatia, né? Que espírito olímpico. O pessoal joia, né, do futebol. Eu me lembro de uma Olimpíada em que o futebol recebeu o bronze, acho que foi em 96, que o Brasil não foi para o pódio. Não quis receber a medalha de bronze, recebeu a medalha antes. Foi um dos maiores vexames. Dessa vez, pelo menos, foi. Até porque ganhou, né? Mas ganhou, uma vez que perdeu e teve o bronze, não foi receber o bronze no pódio. Futebol sempre nos orgulhando, né? A CBF sempre nos orgulhando. Não o Cruzeiro de Bruno Aleixo, esse sempre orgulha. O fechou está na área. Ô, Adalto, vamos falar um pouquinho aqui de uma notícia que saiu no Auto Racing sobre atualizações do motor Ferrari. Essa é uma pergunta recorrente nos programas de quinta-feira, né? É verdade. É uma notícia boa de falar, porque a maioria das pessoas não sabia disso, né? Esse ano você tinha que homologar o motor tem 6 componentes, né? A unidade de potência são 6 componentes. Você tinha que homologar o que fosse novo. Então, a Ferrari homologou os componentes novos para 2021 e deixou alguns ali de 2020, que não foram homologados como partes de 2021. Então, agora a Ferrari pode colocar... A Ferrari é a única que pode fazer isso, porque todas as outras homologaram todas as partes do motor no começo da temporada, menos a Ferrari, que tá até agora usando partes de 2020. Então, ela pode trocar alguns componentes da UP, eu não sei quais, não falou quais, por novos. Então, ela pode ganhar cavalaria, ela pode ter um ganho realmente substancial no meio agora da temporada, quando as outras equipes, o máximo que elas podem fazer é mudar aí o mapeamento de motor. É isso aí. A Ferrari foi muito inteligente, inclusive, em ter feito isso. Tem que até reconhecer isso, porque será que o Mercedes e Honda e Renault tem todos os 6 componentes novos em relação a 2020? Será que eles tiveram alteração? Porque se não tiver alteração e eles homologaram como 2021, eles estão com partes do ano passado que eles não podem trocar, entendeu? Muito interessante esse aí.
Não, mas ninguém cochila nisso, né, gente? É claro que eles trocam. Se eles não vão atualizar agora, é porque eles já estão com peças novas, né? Eu não sei se a Ferrari foi tão inteligente assim, não. Tudo bem, ela vai agora ter um ganho, só que ela sacrificou, né? Ela passou meio campeonato com peças de 2020, né? Ela poderia ter feito. A gente tem corridas que, se a gente for olhar motor, a gente pode falar, aqui poderia ter sido melhor, aqui poderia ter sido pior. Ela vai ter um ganho agora, mas ela teve um sacrifício, porque ela ficou meio campeonato com um monte de peça de 2020. Não, mas eu acho que provavelmente ela fez isso porque alguns componentes que ela ela estava planejando colocar, talvez não tivessem se mostrado melhores e eles precisavam de mais tempo para poder melhorar esses componentes. Não sei. Eu imagino que só é a única razão que deles terem feito isso. Agora, não tenho certeza também. Eu acho que agora a luta com a McLaren pelo P3 do Campeonato de Construtores vai ficar muito mais acirrada do que estava, e talvez a Ferrari tenha uma vantagem agora, hein? Porque a Ferrari estava tomando em todas as pistas de alta, média, alta, a Ferrari estava tomando. A Ferrari só estava ganhando deles, com exceção de Silverstone, né? Em pistas travadas, né? Em pistas de baixa velocidade. Ela foi bem, fez aquela pole no Azerbaijão também, que tem aquela reta enorme, né? Mas ali teve o vácuo, né? O próprio Leclerc saiu do carro falando assim, se não fosse o vácuo, a minha volta foi M3 pontinhos. Não fui eu. Que fique claro, né? Pegou um vácuo e foi bem pra caramba no primeiro e no segundo. O segundo setor do Leclerc naquela volta foi disparado melhor, né? Que aquele setor sinuoso, não tem reta nenhuma. Foi disparado melhor. Então, vamos ver. Agora vai ser uma briga boa. Não sei quem vai. Nós temos uma briga boa pela ponta e temos uma briga boa pelo P3, que faz tempo que a gente não tem isso, hein? É verdade. Né? Verdade. Bom, falando em briga boa pela ponta, Fábio, eu estava vendo esses dias uma notícia de que o pessoal está preocupado, o staff do Hamilton está preocupado com as vaias lá no GP da Holanda, né? Que o Hamilton seguramente as receberá. Eu fiquei pensando, né? Bom, vaia é do esporte, né? O que não pode é ter ofensa, né? O que o Hamilton sofre muito com os xingamentos racistas e tal. Mas vaia, né? Ele contra o Verstappen, isso aí não vai ter jeito, não. Né? Concordo, vaia do jogo. E também não tem o que fazer, né? É uma coisa assim muito, é uma coisa muito cultural, né? Assim, eu acho que nós brasileiros, a gente sabe conviver com a vaia. A gente está acostumado com a vaia. Vamos esbarrar, vamos lá pro futebol de novo, já que hoje nós estamos saindo do outro caminho. Vaia no futebol é uniforme de torcedor, é vaia, né? Vaia no Brasil é pouco. Se um time só vaiar o adversário, pode se chamar de torcida educada. Na Europa, eu já tive a oportunidade de ver algumas corridas lá, a cultura é diferente. A gente tem que entender isso. A cultura da vaia é diferente lá. Para eles, vaia é uma coisa mais ofensiva. Eu não estou falando que é o fim do mundo, que eles, para tudo, não. Mas é uma atitude muito mais latina, digamos assim, do que da cultura deles. Uma vaia para eles. Tem razão. Lá vou eu falar de Olimpíada de novo, mas a Olimpíada de 2016. Quando aquele francês foi vaiado no salto com vara, aliás, o francês competiu de novo, dessa vez e não ganhou, estava lá com os pés machucados, aquele francês do salto com vara, ele ficou muito ofendido, porque ele falou, cara, eu nunca fui vaiado, não é da minha cultura receber uma reprovação pré-competição. Então eu me lembro que isso deu muita polêmica, porque eles não estão acostumados tanto com isso. Não é que não existe a vaia, existe, mas ela lá tem um grau ofensivo para eles. Eu repito o que eu estou dizendo, eu não estou dizendo que eles estão certos, que o Brasil está errado, eu estou apontando a diferença cultural. Quando o Vettel recebeu a vaia, aquelas vaias do Vettel, eu nem me lembro qual era a razão, né? O Vettel ganhava as corridas em 2013 e recebia algumas vaias, enfim. E o Vettel não tinha adversário, então...
Quando a primeira vez que eu fui, né, o único que eu fui, o Grande Prêmio da Inglaterra, o Rosberg disputava o campeonato com o Hamilton e o Rosberg não foi vaiado. Ele não era vaiado. Ele chegou no final da corrida, ele subiu na tela quando a pista estava toda invadida. Ele deu tchau, todo mundo bateu palma para ele e eram os dois brigando. Depois que o Hamilton bateu com ele, aí eles foram bater, isso foi em 2014, né? Aí eles foram se tocar em 2014, depois na Bélgica. Eu também estava nessa corrida. E depois, em 2015, aí eu me lembro assistindo que aí o Rosberg foi vaiado. Aí saiu uma faísca que pintaram algumas vaias para ele em Silverstone. Mas ali tinha um estopim, né? Deu ali alguma coisa para os caras vaiar. Eles sempre vaiam por reação, nunca por pró-ação. Né? Então, agora, como o Hamilton teve toda essa questão, tocou com o Verstappen, a Red Bull colocou fogo na fogueira. Eu também acho que vai ter vaia. Eu acho que o Hamilton é muito maduro para não se abalar com isso. Né? Ele pode fazer isso aqui. O cara tem 7 títulos mundiais, vai ficar tristinho por causa de vaia. Ele não vai gostar, é claro que ele não vai gostar. Ele não vai ficar tristinho por causa disso, mas eu acho importante ressaltar que não é da cultura deles, eles não lidam com a vaia como a gente. Então, se você, ouvinte, ver, ou ler, ou ouvir eles lá estranhando, não chame de... Não banalize chamando de choro. É porque a cultura deles é diferente da nossa. Não, e olha, eu acho que é otimista achar que o Hamilton vai ser vaiado só lá em Zandvoort. Ele vai ser vaiado agora, na Bélgica. Que é uma pista onde vai uma porrada de holandês, torcida holandesa lá é maioria, e não vamos esquecer que o Verstappen, ele é belga, ele nasceu na Bélgica, ele nasceu na Holanda. Apesar de ele correr pela bandeira da Holanda, ele nasceu na Bélgica. Então, ele tem a torcida toda a favor dele lá. Eu acho que o Hamilton vai ser vaiado agora já. Mas, Adalto, você tem razão. A Holanda invade a Bélgica. Eu já testemunhei essa invasão lá em 2016. Eu quase não consegui entrar na pista de tanto laranjinha que tinha. Mas, olha, deixa eu te falar uma curiosidade. O que você tem menos no Grande Prêmio da Bélgica é belga, viu? São pouquíssimos. É engraçado, é curioso, porque como é um circuito muito longe, muito afastado, e a Bélgica não é um país, digamos assim, tão com tanta... Tem a tradição do Grande Prêmio, tem alguns pilotos, mas como não é um país tão envolvido assim com a Fórmula 1 no momento, tem pouquíssimo belga, tem muito holandês, tem muito inglês, os ingleses vão muito para o Grande Prêmio da Bélgica, você tem um trem que liga ali, Inglaterra, Londres, Bruxelas, enfim... Então, mas é engraçado, só para deixar essa curiosidade. Tem pouco belga nessa corrida. É curioso. Muito bem. Para finalizar aqui o assunto Fórmula 1... Mas já? Ouvinte, eu mandei a pauta para os dois aqui de tarde. Eu sabia. Mas eu acho que tem um assunto para a gente falar aí. Tem mais um assunto aqui, que é o que nós vamos falar agora, que o Adalto sugeriu, né? Deixar bem claro aqui. Dá um contra-golpe, aquele boxeador brasileiro que deu um super contra-golpe lá no cara. Lá, mais uma Olimpíada, mais uma Olimpíada aqui. A gente comentou aqui sobre essa choradeira da Red Bull, não era choradeira, né? E cada vez vai ficando mais claro isso aí, né, o Adalto? A gente falou isso aqui, por isso que eu tinha que falar agora. Quando foi aquela choradeira toda... Depois do acidente, né? Depois do acidente, né? Do Hamilton com o Verstappen lá, né? Que começou aquela choradeira, aquela gritaria. Eu falei, eles têm outra agenda. O negócio deles não é o problema, não é o acidente exatamente com o Hamilton, não é que eles querem uma punição maior para o Hamilton, eles estão fazendo isso, que eles têm uma outra agenda e vai aparecer mais cedo ou mais tarde. Já apareceu mais cedo, né? O que eles querem é aumentar o limite de orçamento por causa de acidentes, que é uma coisa, na minha opinião, absurda, né? Porque Fórmula 1 não é trânsito, Fórmula 1 é competição, os cara vão a 300 por hora, desde os primórdios, automobilistas tem acidente, nenhuma equipe passa o ano todo sem acidente. Eu vou te dar a senha do meu Twitter para você responder um rapaz lá que veio falar para mim que o Hamilton tem culpa em Silverstone por causa das leis do trânsito. Bateu por trás, né? Mas aí não dá nem para responder, entendeu? Uns caras assim, entendeu? Foi isso que eu respondi, o rapaz. Com todo respeito, os seus argumentos são chulos. Eu respondi assim, bem educadamente. Não dá, porque, Aplica-se qual código de trânsito? Brasileiro, europeu? Boa pergunta, né? Queria saber.
Podia ser o do país, né? Está correndo no país, a lei de trânsito do país, né? Aí se tivesse, por exemplo, o Grande Prêmio da Índia, né? Imagina, não ia ter perigo. Hoje nós colocamos uma notícia, a própria McLaren falou que isso tem que estar no orçamento da equipe. Entendeu? Quer dizer, você tem que prever que vai ter acidente. Mas eles preveem. É o risco do negócio. Eles preveem. É o risco do negócio. Agora, existe também uma outra possibilidade, que eu nunca vi ninguém aventar, mas existe, que é fazer seguro. Né? Que um monte... As maiores seguradoras do mundo, elas fazem seguro para o que você quiser. O que você quiser, elas fazem seguro. Elas vão lá, analisam o risco e falam, você quer segurar o quê? Eu quero segurar acidente até 5 milhões de dólares. Pois não, custa 2 milhões de dólares. O prêmio disso é 2 milhões de dólares. Entendeu? Então, dá para fazer, inclusive, seguro em relação a isso. Assim como a plataforma de petróleo tem seguro, todos os times da NBA e da NFL fazem seguros para os jogadores. O Fábio, que acompanha bem, sabe disso. Os caras se contundem na pré-temporada, pessoal, e não joga o campeonato inteiro. É um cara que ganha 30 milhões de dólares por ano. E o time tem que pagar. O time tem que pagar o salário dele. Né? No Golden State Warriors, nós estamos no segundo ano já que um dos dois... Eles têm 2 grandes jogadores lá. Um deles, 2 anos sem jogar. Ele ganha 32 milhões de dólares, aquele cara. São 64 milhões de dólares que o time tem que pagar sem o cara pôr o pé na quadra. Então, tem seguro, entendeu? Então, não quer correr o risco? Faz seguro. Entendeu? Tira dos 145 milhões de dólares, tira 2 ou 3 para fazer o seguro. Aí, tudo bem, entendeu? Agora, vim depois com esse tipo de barbaridade, querendo aumentar o limite de orçamento, isso aí, para mim, é uma brincadeira de mau gosto. Você, Fábio, você não acha? Eu acho que esse tipo de... É um cabo de guerra que está rolando desde que se implementou. Vamos ser muito claros, né, Bruno? Vamos falar um português claro. Esse limite de orçamento só passou porque tinha vírus. Se não viesse o vírus, esse limite de orçamento não passaria. Não passaria. Os caras não deixariam. Os caras não deixam acontecer isso há 70 anos. Eles não deixariam acontecer agora. Só que aí veio o vírus. É o negócio da males que vem para bem. Embora, né, dizer que esse vírus tem alguma coisa positiva é quase um sacrilégio, né? Mas esse vírus veio, aí os caras toparam o limite de orçamento, toparam congelamento. Congelamento jamais aconteceria o congelamento. Esses caras só aceitaram isso porque passou a doer no bolso deles. Só que o limite de orçamento dói mais para a Mercedes e para a Red Bull do que para as outras, e para a Ferrari, porque elas gastavam muito mais. Elas gastavam 500 milhões, 600 milhões, 700 milhões, nós nunca vamos saber isso corretamente. Agora, elas têm que gastar 145, daqui a pouco vai ser 140, vai cair para 135. Então, elas estão tendo que rebolar, Bruno, ginástica artística, vamos lá, para fazer outro esporte. Elas estão tendo que fazer ginástica artística para conseguir entrar, porque para a Haas é muito melhor, para a Williams é muito melhor, eles vão olhar para cima, eles continuam tendo que trazer captação. Quando você tem uma... Isso é muito sério, gente, isso é estrutural. Quando você tem uma fábrica com 500... com mais 1.000 funcionários, e você tem ali um orçamento gigantesco, você começa a ter que cortar pessoas, né? Por isso a Ferrari está indo para o WEC, por isso a Mercedes está cada vez mais na Fórmula E, embora não tenha confirmado ainda estar na próxima geração, é provável que esteja, próxima geração, o próximo carro, né? É provável que esteja, porque elas não sabem onde pôr dinheiro, e elas têm que pôr dinheiro em outros lugares. Então a gente começa a ver coisas que a gente nunca viu, que é um carro quebrar uma asa na sexta-feira na França, e o rádio para o Michael Masi falando, Michael Masi, da Red Bull, preciso dessa asa de volta. Pede para o funcionário, para o fiscal guardar esse pedaço de asa. Eu preciso dele de volta. Por quê? Porque está todo mundo tendo que fazer ginástica artística para caber. Então os caras vão ficar empurrando, eles vão ficar tentando fazer com que esse... Porque agora a situação financeira do mundo vai começar a subir, os caras vão começar a querer gastar e os caras vão começar a querer acabar com esse orçamento. A Sprint Race só foi anunciada um mês antes, praticamente, só foi oficializada. Por quê? Porque os caras queriam e conseguiram ampliar o limite de orçamento para caso de acidentes no sábado de sprint, na corrida da sprint. Então, os caras conseguiram botar ali, tem 100 mil dólares de tipo de acidente, 400 mil se for uma pancada muito grave. Na sprint, os caras conseguiram, eles vão ficar lutando. Então, tá na hora, como sempre esteve,
da Liberty e da Fórmula 1 serem muito firmes nisso. Não, o orçamento é 145, vai passar para 140 e depois vai ser 135, e eu ainda acho alto. Eu ainda acho que poderia reduzir mais ainda. Mas é isso, Bruno, só para dar o cenário do cabo de guerra, porque eles vão ficar querendo achar daqui a pouco vai ser assim, o capacete do piloto caiu uma gota de água. Eu quero mais orçamento para fazer uma pintura de capacete. Eles vão usar tudo que está no alcance deles. E só para deixar claro para quem nos assiste, quem nos ouve, que esse limite de 145 milhões para esse ano ainda está fora salário do piloto, dos pilotos, de todos os pilotos, não só dos 2 titulares, de todos os pilotos que a equipe tiver. E dos 3 principais dirigentes, né? Os três principais dirigentes, de viagens, de todas as viagens, né? E também o marketing que a equipe quiser fazer durante as corridas. Por exemplo, aqui, quando chega aqui no Brasil, eles chegam aqui muito antes, terça-feira, quarta-feira, e tem um monte de eventos, todos esses dias, a equipe faz uma pancada de eventos, né? Tudo isso está fora do limite de orçamento, entendeu? Sim. Então, 145 milhões é orçamento realmente só para correr, sem contar pilotos e três dirigentes, os 3 que ganham mais por equipe. Então, está mais do que bom esse orçamento, mais do que suficiente, muito mais do que suficiente. Na Indy, se somar todas as equipes, não dá um orçamento não dá 145 milhões. Somar todas as equipes. E por isso aí que você falou, a gente consegue mais ou menos imaginar o que custa, né, manter uma equipe de Fórmula 1, né? Porque 145 milhões, fora tudo isso aí que você falou, que já é uma grana preta, né? Opa! Se somar tudo isso, já chega a 200, fácil. Muito mais. Só o Hamilton ganha 50 milhões de dólares de salário. O Verstappen por aí, entendeu? Então, passa de 200, tá bom pra caramba. Meu Deus do céu, tá muito bom. É isso aí. Muito bem, pessoal. Desculpa, Bruno, e torna atrativo para quem não está na Fórmula 1 querer ir para a Fórmula 1. Sim. Mas com a taxa de 200 milhões de dólares para entrar, só para passar pela porta, os caras não querem que essa taxa aí parece que não foi sacramentada ainda, né, Fábio? Não, a informação que eu tenho é que ela é oficializada, que foi inclusive o jogo de bastidores é tão egocêntrico, não é, Bruno Aleixo? Lá nos bastidores, vocês dois sabem disso, vocês estão carecas. Deixa eu ver se vocês estão carecas. Não, vocês não estão carecas ainda não, mas já vocês vão ficar carecas de saber que os caras estão lá jogando para levar vantagem. Tem muita gente que garante, jornalista bom, que a Liberty teve que dar essa taxa, porque é o seguinte, olha, vocês aceitam a redistribuição de lucros, isso é o principal que a Fórmula 1 já tinha que ter feito e agora vai fazer. Vocês aceitam a redistribuição de lucros e eu ponho a taxa para ninguém mais entrar. Ou seja, vocês distribuem os lucros, mas ninguém vem mais roubar a fatia do bolo. Essa taxa de 200 milhões, ou a informação que eu tenho, é que ela já existe, já para quem quiser entrar. Tanto que teve uma equipe, me fugiu o nome agora qual, que falou, olha, não dá, eu acho que é uma americana, não dá, com essa taxa nós não vamos nem tentar. Enfim. Mas olha, Fábio, por enquanto talvez não entre, você tem razão, mas essa taxa existe também na NBA e na NFL. E é 200 milhões também de dólares. E tem entrado times novos, nos últimos 10 anos entraram vários times, tanto na NBA quanto na NFL, mais na NBA do que na NFL. Então, se começar a dar lucro a Fórmula 1 mesmo, entendeu? Todas as equipes tiverem lucro, os caras colocam isso como parte do investimento. Ó, quanto custa para a gente entrar? Para a gente formar uma equipe? Custa 200 milhões e tem uma taxa de mais de 200. Então é 400 milhões. Em quanto tempo nós vamos recuperar esses 400 milhões? Os caras fazem conta, entendeu? Mas eu acho muito difícil porque é muito caro, né? Eu me apego muito a uma frase do Ed Jordan, que ele falou assim, se tivesse taxa na minha época, eu não teria entrado na Fórmula 1. E vocês imaginam o que seria a Fórmula 1 sem a Jordan, hein? Imagina, olha o tanto de história que a Fórmula 1 perderia se não tivesse. Essa frase do Ed Jordan, para mim, é clara. Ele falou assim: se tivesse, eu sofri tanto para entrar, eu tive que espremer tanto para entrar no meu orçamento, que se tivesse taxa, não tinha Jordan. E se não tivesse Jordan, não tinha Schumacher, não tinha muita coisa na Fórmula 1. É verdade. Muito isso bem. Isso é verdade. Mas eu acho que no futuro vão entrar sim. Muito bem. Vamos lá, né? Falar das outras categorias aqui do fim de semana, que teve corrida, né?
Começando com a Stock Car, disputaram a corrida no anel externo lá da pista de Curitiba. Vitória, na primeira corrida, a vitória foi do Rafael Suzuki, porém, ele foi desclassificado depois por irregularidades no combustível e que não foram informadas. Olha como a Stock Car também cava a própria cova, né? A gente não sabe por que ele foi desclassificado. Assim, há uma irregularidade no combustível. Mas qual? Não sabe, não foi informado. Simplesmente foi desclassificado e perdeu a pole que ele tinha feito também para essa corrida. E, aliás, foi uma pena, que ele fez uma bela de uma corrida no sábado, né? Andou muito bem. Na corrida do domingo, foi a vitória do Átila Abreu. Aproveitou bem a estratégia lá. O Rubens Barrichello estava bem na corrida de domingo, acabou levando um toque, rodou. E na corrida de domingo foram muito bem os dois novatos, né? Do Barrichello e o Pietro Fittipaldi. Eles foram escapando das batidas e terminaram, se não me engano, 7º e 8º. Assim, foi um resultado muito bom dos dois, né? Mas fica essa mancha aí, né? Se você desclassificar um piloto muitas horas depois, sem dar informação do porquê que ele foi desclassificado, né? Não, teve na corrida anterior. A corrida anterior entraram na justiça e reverteram o resultado também. Aquela primeira corrida? Não, a corrida anterior. Ali não sei se foi a última, sem ser esse final de semana, ou a penúltima. Que foi em Curitiba também. Entraram na justiça e reverteram o resultado também. Isso aí, assim fica difícil, entendeu? Uma ficando marcado por isso, né? Eu tô vendo muita gente falar. Eu não tô acompanhando as últimas corridas. Eu vou tirar o atraso depois. Então não vou entrar muito no mérito da questão. Mas eu tô vendo muita gente falar que a marca da categoria tá ficando essa, né? E eu me lembro que eu falei aqui no Loucos esse ano, né? Eu até elogiei um repórter lá do Sport TV, que teve uma punição que ninguém divulgou, a CBA não divulgou, eles foram atrás e eles divulgaram, porque eles descobriram ali conversando nos bastidores, ou seja, tem precedente. A Stock Car, a gente já falou isso aqui, né? Ela se complica fora da pista, né? É incrível isso, né? Essa é uma boa definição. Essa é uma boa definição. Dentro da pista, ela se resolve, né? Tirando aquele botão de ultrapassagem, que eu espero que não esteja tão atuante, mas os carros são legais, os pilotos são bons, mas a organização é muito mal. É bagunçada. Enfim, é isso, né? Eu falando com o assessor de imprensa da Stock Car, né? Eu falei isso para ele. Eu falei isso acaba com a categoria. Você vai lá na matéria e só tem nego xingando, entendeu? Então, tem uma maneira de resolver. Eu não sei se as leis brasileiras, elas permitem isso, mas eu dei um exemplo para ele dos Estados Unidos, né? Porque lá eu conheço, já morei lá, tudo. Lá é assim, qualquer liga americana, inclusive na Indy, tudo, todas as equipes e todos os pilotos, eles assinam um termo antes de começar o campeonato que o que for decidido pela liga, pela federação, sei lá o quê, está decidido e ninguém pode entrar na justiça. Se alguém entrar na justiça, é banido da liga. Isso tem na Indy, tem na NBA, na NFL, e todas as ligas americanas é assim, não tem justiça, a justiça é deles. Eles fazem lá e eles têm que cumprir o regulamento que eles mesmos assinaram, fizeram, tudo, e se sair fora é banido. Isso é um aspecto. O outro aspecto que eu chamo a atenção é para que tanta desclassificação? Algum problema nesse regulamento tem. Né? Porque todo final de semana tem essa confusão, o piloto é desclassificado, perde posição, é punido. Ou seja, algum problema tem. Porque o que o público quer ver é assistir a corrida, ver quem ganhou, aí ver lá o pódio e tal, e acabou. Aí você sai, vai fazer suas coisas no resto do domingo, você sabe quem ganhou a corrida, quem chegou em segundo, quem chegou em terceiro, você sabe quem está liderando o campeonato. Um campeonato que tem um é desclassificado, aí o outro perde tantas posições, aí o outro perde tantos segundos do grid. Você não consegue acompanhar o campeonato, você não sabe quem está liderando o campeonato. Isso aí, então, Bruno, são duas coisas. Isso é má gestão técnica. Você precisa ter uma gestão técnica que seja linear, que seja esclarecedora, que seja, às vezes, a Stock Car pode chegar até num ponto de dar um passinho para trás e fazer uma gestão preventiva. Olha, você está fora do regulamento. A NASCAR fez isso várias vezes. A NASCAR fazia isso nos pit stops.
quando o cara não estava fazendo, hoje eles têm uma porca só no carro, quando eles tinham 4, 5, se alguém pulava o fiscal estava ali em pé, ele avisava, ao invés de deixar sair e punir. Então era uma coisa preventiva, o fiscal te avisava, você está fora do regulamento, conserta agora e volta para a pista legal. A Stock Car podia fazer um trabalho assim, olha, vamos verificar que antes do final de semana, vamos sentar, vamos esclarecer, vamos conversar, tem que fazer uma coisa preventiva. Agora, a gente está no Brasil, né? No Brasil, tribunais desportivos adoram entrar em campo, adoram aparecer, adoram ser as estrelas do espetáculo. Eu me lembro que nós tivemos um campeonato de Fórmula Renault, ou Fórmula 3, que ele terminou um ano depois. O campeonato acabou na justiça um ano depois. Se passou um ano inteiro sem saber quem era o campeão, porque um entrou na justiça, aí teve a liminar, aí vem os advogados, e aí coloca... Ou seja, o esporte brasileiro, ele é muito gerido nos tribunais. Por quê? Porque as pessoas, muitas, só querem saber de levar vantagem, e aí quando a pessoa só quer saber de levar vantagem, ela vai recorrer. E aí entra um juiz louco para aparecer, um advogado louco para entrar nas manchetes, e aí vira essa porcaria que é. Tudo aqui é judicializado, tudo aqui é judicializado. Eu acho o seguinte, o pessoal da Stock Car fica chateado quando a gente critica, eu acho, né, Adalto, fica aberto aqui o espaço do Loucos para o Automobilismo, né? Lógico. Para quem quiser participar, inclusive para explicar por que o Rafael Suzuki foi desclassificado, né? Para que a gente tenha essa resposta e possa saber, ficar mais claro para todo mundo o regulamento, porque não é claro. A gente quer ver corrida boa. Né? Eu só dou um desconto que a Stock Car está sob nova direção, uma pessoa nova comprou a Vicar, né? E está fazendo agora o primeiro campeonato da vida deles, né? Então, eu acho que eles estão aprendendo. No começo, a gente criticou aqueles 20 minutos, né? Vocês viram que eu mandei as críticas para eles, responderam, e eles aumentaram para 30 minutos. Então, eles tomaram uma providência, né? O que eu espero é que eles passem a tomar outras providências para que essa palhaçada, a gente já sabe que aqui é um país que tudo é judicializado, para que eles façam um regulamento mais redondinho e que eles impeçam as equipes de entrar na justiça comum, que a justiça comum tem que ver outras coisas aqui no Brasil. Tem muito assassinato, muito roubo, muito cacete. Não tem que ver corrida de carro, entendeu? Não tem que ver corrida de carro, é um entretenimento. Não é assassinato, não é bandidagem, entendeu? Então, corrida de tanque poderia ser verificada também. A gente tem corrida de rua, a gente tem corrida de tanque na rua no Brasil. Esse é o esporte mais avançado, o automobilístico é o país mais avançado. Agora, só uma coisa. A questão do tempo da corrida é a Stock Car. A questão de avaliação, punição técnica é a CBA. E tudo que envolve CBA normalmente dá M3 pontinhos, como diria Charles Leclerc. É isso aí. Bom, falando em M3 pontinhos, a Fórmula Indy correu também no Tennessee. Para. Você se referir à Fórmula Indy dessa maneira, eu acho uma injúria. Temos muitos fãs da Fórmula Indy. Você pegou muito pesado agora, hein? Uma prova a prova desse fim de semana foi assim... Imagina um extrato de Fórmula Indy, né? Foi tudo que a Fórmula Indy é. Uma pista cheia de buraco, no meio da cidade. A Fórmula Indy não é isso, não é isso. O cara que ganhou a corrida, Adalto, o Marcos Ericsson, no comecinho da corrida, ele fez uma barbeiragem e atropelou o Sébastien Bourdais. Não sei o que ele arrumou, os dois estavam disputando, ele atropelou o Sébastien Bourdais, voou por cima dele assim, ó. Nossa. E aí teve que parar no box, trocar o bico e tal. E no frigir dos ovos, esse cara apareceu em primeiro. Com aquelas estratégias malucas. A corrida teve várias bandeiras amarelas, inúmeras, centenas, 2 bandeiras vermelhas, 2 ou 3. E aí, nesse movimento todo, o Marcos Ericsson apareceu em primeiro, conseguiu segurar a posição, sofreu uma pressão violenta do Colton Herta no final. O Colton Herta acabou batendo, né? O Ericsson sofreu punição, Bruno, ou não? O Ericsson não sofreu punição. Não, mentira, sofreu punição. Ele sofreu punição de tempo, né, no grid. Foi lá, cumpriu a punição. Só que nas bandeiras amarelas, ele conseguiu voltar, ele conseguiu aparecer em primeiro. Não sei exatamente como ele apareceu em primeiro, né? Coisas da Fórmula Indy. E o Colton Herta, tentando ultrapassá-lo, acabou batendo e ele venceu a corrida, a segunda vitória, né, do Marcos Ericsson aí.
A pista, quando eu vi a primeira vez, eu até achei interessante, porque passa em cima de uma ponte e tal, tem plasticamente até legal. Mas muito estreita, muito com muita ondulação. Tava na cara que ia ter várias batidas e acabou tendo várias batidas. Ô Bruno, o Nishan me mandou no WhatsApp uma volta on-board. Vocês expliquem quem é Nishan. Expliquem quem é Nishan. Nishan é um confrade que ele vê todas as corridas, gosta de todas as categorias, é impressionante. É Nishan Capuji, vocês têm o nome dele. Eu já vi. É o quarto louco por automobilismo. O Nishan, esse final de semana, ele foi almoçar com outro confrade lá em Recife, foi lá almoçar e voltou. E o Nishan é louco, né? Ele já veio almoçar aqui comigo também. Ele é maluco, né? Ele pega o avião... Ele mora no avião. A foto dele no Twitter é um avião atrás. Ele mora em avião. O Nishan é maluco. Ele mandou para mim a câmera on-board e eu olhei assim, né? Primeiro eu falei, pô, será que isso é videogame? Aí eu vi de novo, falei, não, isso é a pista. Eu falei para ele, Nishan, isso aí vai dar merda. Como assim? Eu falei, bom... Primeiro, olha o que é ondular dessa ponte. Depois, olha o que é estreita a pista. São 20 cacetadas de carros. É lógico que isso vai dar merda. Não tem como não dar. É lógico que deu, né? Um monte, pelo que vocês falaram. Acabei não vendo a corrida, mas... Agora, o Marcus Ericsson que ganhou, uma coisa para falar para a galera. Ele não é um piloto bom, muito bom, nada, mas é gente boa pra cacete. Gosto pra caramba dele. É uma informação relevante. Não, ele é muito interessante. Você está muito ácido hoje. Poucas vezes eu te vi tão ácido na canela de todo mundo. Uma coisa interessante é o seguinte, o Colton Herta, ele dominou o final de semana, né? Assim, ele andou muito bem nos treinos e tal, estava liderando a corrida, e numa das bandeiras amarelas ele parou no box, e a saída do box era numa curva. Então, a linha de saída do box passava... Quando ele passava na linha de saída do box aqui, reto, os pilotos aqui estavam fazendo a curva passando também. Então, quando ele saiu no box, dava a impressão de que ele tinha saído em primeiro, mas, na verdade, pela cronometragem, ele saiu em terceiro. Ele saiu atrás do Marcus Ericsson e de um outro piloto que eu agora me fugiu, acho que talvez seja o Ryan Hunter-Reay, mas eu não tenho certeza. E aí ele teve que ir atrás de ganhar a corrida que ele estava liderando tranquilamente. Ele ficou muito bravo, o rádio pegou ele na bandeira amarela xingando pra caramba, e a perseguição dele ao Ericsson foi uma perseguição extremamente afobada. Ele quase bateu na traseira do Ericsson numa das oportunidades, e depois, nessa mesma curva que ele quase bateu na traseira do Ericsson, ele deu no muro e ficou fora da corrida. Eu acho que ele desconcentrou. Para mim, ele desconcentrou nesse lance aí de ter perdido a liderança e acabou perdendo a corrida que praticamente era dele, né? Enfim, tem uns casos assim, né? Tem uns casos que ficam muito claros, né? Que o piloto ele muda completamente, né? O Will Power tem umas dessas. Ele tem uns acessos de fúria também. Tem umas. O Will Power tem uma coisa, hein? O Will Power estava inspirado esse final de semana. Ele bateu no Pagenot da mesma equipe. E bateu no Scott McLaughlin, da mesma equipe. Acho que o Roger Penske deve estar numa felicidade assim, né, com ele. Fim de semana espetacular. A corrida foi no Tennessee, foi em Memphis? Não sei. Acho foi que Nashville. Nashville. Isso aí. A cidade muito gostosa para ele. Inclusive chamava Grande Prêmio Cidade da Música, né? Uma cidade maravilhosa para ele. É isso, então, Fórmula Indy. Agora vamos falar da MotoGP, né? Como o Fábio já adiantou aí no começo. Um fim de semana com uma vitória inédita, né? Do Jorge Martin, mas marcado, né? Pelo o início da despedida do Valentino Rossi, né? Valentino Rossi marcou uma entrevista coletiva na quinta-feira, né? Foi até bom aí para vocês estiveram aqui no Loucos na quinta-feira, vocês puderam até comentar um pouquinho, eu vi. Enfim, Bruno, assim, é difícil, né? Porque eu acho que o brasileiro, por mais que tenha algum ou outro que vá conseguir, eu acho que no geral não adianta falar do tamanho do Valentino Rossi, porque eu acho que o brasileiro não vai ter noção, por mais que a gente fale aqui. Porque para ter noção do tamanho do Valentino Rossi, você tem que ter a visão assim da MotoGP que o brasileiro, na sua média, não tem. Repito, claro que tem aqueles que acompanham mais de perto e esses têm noção.
Se você pensar que é um cara que estava lá, o primeiro título dele, 2001, eu estou falando só da categoria principal, foi na época do mesmo, o domínio dele foi junto com o domínio do Schumacher, né? O Schumacher dominou 2000 a 2004, o Valentino ele tem um ano só de diferença, foi de 2001 a 2005. O Schumacher tem 2 anos, 2 títulos anteriores e depois o Valentino tem 2 depois. Mas é muito parecido numericamente, embora, né, com algumas inversões, como os 2 títulos separados da sequência, mas tudo isso para dizer que naquela época o Valentino Rossi já era um estouro, né? O Valentino Rossi brigou com pilotos que hoje já estão, não é nem que eles estão aposentados, eles estão ultra aposentados, que é o Max Biaggi, Sete de Bernal. Esses caras devem ser vovôs hoje em dia, né? Nada contra os vovôs, tá? Porque os 2 aqui são avôs já. Mas enfim, o Valentino, eu disse uma coisa na quinta-feira passada e eu digo de novo. Quem não viu o Valentino não vai mais ver o Valentino no seu ápice, não tem mais como, já tem muitos anos que ele não é o Valentino, que ensinou a MotoGP muita coisa. Manobra, velocidade, se manter no topo, trocar de equipe e continuar ganhando o campeonato. A importância da figura Valentino Rossi para a transformação da MotoGP num fenômeno mundial que é pouco no Brasil. O Brasil não tem a proporção do envolvimento da MotoGP que a Europa tem, e por isso que eu digo que é muito difícil o brasileiro, na sua essência, entender. Mas entendam ou não, conheçam ou não, tá indo embora da MotoGP o Michael Jordan da MotoGP, o Pelé da MotoGP, o Tiger Woods da MotoGP. É desse tamanho. Tamanho. Quando você começou a comparar com o Schumacher, só números, porque no resto o Valentino assim, o Schumacher é um anão perto do Valentino. Em número de títulos, os 2 têm 7, né? Eu fiz a comparação ali da sequência de títulos. Isso, né? Mas no resto, o carisma do Valentino Rossi eu nunca vi igual na vida em nenhum esporte a motor. O Valentino Rossi é o cara que comemorava fazendo strike no boliche, apareciam 8 pessoas vestidas de pino de boliche e ele fingia que jogava a bola e derrubava. Ele ganha a corrida, ele entrou num banheiro uma vez, ele estava se borrando tanto, ele correu pro banheiro. Ele colocou um anjinho, vestiu uma pessoa de anjo, colocou um anjo na sua garupa. Uma vez que ele correu, que ele caiu, essa faz pouco tempo, ele caiu. E de tão burro que ele se achou, ele correu a corrida seguinte com um burro no capacete, uma cara de um burrinho no capacete. Então esse era o Valentino Rossi. Então ele fez muito para a MotoGP transformar-se num espetáculo mundial. Eu repito, a MotoGP hoje, ela não rivaliza com a Fórmula 1, mas ela é um espetáculo mundial de extrema ascensão, muita ascensão na Europa. E o brasileiro não tem essa noção. Eu me lembro muito bem, numa dessas corridas que eu fui lá fora, teve uma corrida que eu não me lembro qual, que eu fui 2 semanas antes, enfim, para passear, tirar férias, descansar, porque corrida a gente cansa muito, né? Vocês 2 sabem disso, né? A corrida mesmo, fisicamente, é cansativa, né? Mas muito. Então, eu fui antes e eu tava andando por Veneza na Itália, e andando ali numa aquelas ruazinhas que parecem labirintos, e eu tava ali com a cabeça completamente desligada de tudo na vida. Eu nunca vou me esquecer que eu virei uma ruazinha e tinha lá uma casinha com uma bandeirinha do Valentino Rossi pendurada, assim, fazendo, e todo mundo que passava olhava. Eu me lembro quando eu vi isso, eu falei assim, gente, é mesmo, olha, eu tô no país do cara, né? Eu tô no país do Valentino Rossi, a gente nunca pode se esquecer disso, né? Um dia eu conto aqui, Bruno, para não me estender muito, a história o que o Valentino Rossi é na região que ele nasceu, né? A influência dele para a cidade dele é tão grande. A cidade tem o limite de velocidade da cidade era 50 por hora, passou a 46, porque é o número do Valentino Rossi. Então o limite, até isso ele mudou na cidade que ele nasceu. O limite de velocidade da cidade é 46, por causa do número dele. Então, Bruno Aleixo, a corrida foi coadjuvante. A corrida teve um acidente fortíssimo, né? As 2 motos que bateram. Uma moto passou em cima de uma outra moto caída, digamos assim, e aí as motos pegaram fogo, vazou óleo na pista, parou por 40 minutos. Mas a corrida é coadjuvante. Mesmo com tudo isso, Bruno, a corrida é coadjuvante, porque agora a gente tem 6, 7 corridas, o calendário da MotoGP está mais curto do que o da Fórmula 1, 6, 7 corridas para ver o Valentino Rossi. Para o Valentino Rossi correr com público, tomara que ele corra a maioria com público. O público na Áustria vai ser maior semana que vem. A Áustria fez como a Fórmula 1, começou com um pouco público nesse final de semana, vai liberar o dobro para o final de semana que vem. Também 2 corridas na Áustria. Depois vai para a Inglaterra, onde se espera que o inglês invada Silverstone para
aplaudir. Então o Valentino Rossi agora, tomara que ele tenha essas 6, 7 corridas. Esquece o resultado. Eu já esqueci o resultado. Que ele chegue em último. Isso, que ele chegue em último, mas que ele possa ser... aliás, tem uma outra dele que eu lembrei, Adalto, agora. Ele ganhou na Argentina, vestiu a camisa do Maradona, para eu poder ir para o futebol de novo, sair do sushi e ir para os esportes olímpicos. Ele vestiu a camisa do Maradona. A Argentina ficou enlouquecida. A pista ficou enlouquecida. Não, quem não enlouquece com o Valentino não tem algum problema. Então, assim, vai ser estranho, Bruno Aleixo, ver a MotoGP sem o Valentino. A gente tem ainda alguns meses para matematizar isso na nossa cabeça. Agora, repito, se você não assiste a MotoGP, assiste nem que seja uma corrida. Você não vai ver aquele Valentino, mas você vai poder falar. Que se você tiver um filho, um Francisquinho, que vai virar fã de automobilismo depois, um dia vai ser perguntado, você viu o Valentino correr? Veja, para você poder falar, eu vi, nem que seja uma corrida eu vi, porque é para guardar. Valentino Rossi é para guardar. Muito bem, é isso aí. Então, finalizando aqui o Loucos por Automobilismo, né? Falamos aí dos assuntos todos. A gente volta nessa semana. Lembre-se das perguntas. Lembre-se de deixar as perguntas na página do Auto Racing. Tem gente que deixa pergunta no YouTube. A gente não consegue fazer essa ligação. Eles conseguiriam se quisesse, viu? Eu me solidarizo a quem deixa pergunta no YouTube. Eu me solidarizo. É só porque ele não participa que ele fala isso. Ele não participa. Aliás, ele está com compromisso, né? Ele está com compromisso aqui. Viu? O senhor está com compromisso, é o Fábio Campos, porque na quinta-feira passada a gente recebeu aqui perguntas sobre ir a Interlagos, e eu falei que nós vamos fazer, na semana de Interlagos, nós vamos fazer um especial aqui com dicas de Interlagos. Vamos fazer um guia. Os melhores lugares para ficar na pista, os melhores bares, os melhores barracas e os melhores caminhões-pipa, que eu sei que o senhor é um profundo conhecedor dos caminhões-pipa, e eles são muito úteis para quem está em Interlagos. Quem for vai entender o que eu estou falando. Caminhão-pipa vale muito mais do que tanque. Muito mais, ainda mais... Agora aqui, Bruno, eu acho legal a gente fazer um guia de Interlagos. Podemos fazer numa quinta-feira. É só vocês não gravarem o programa de manhã cedo, igual vocês costumam gravar. Mas a gente pode fazer um programa assim. Vamos fazer sim, tá prometido e nós vamos cumprir. É isso aí, pessoal. Só uma coisinha, porque focando aqui no Valentino Rossi, só dizer que esse menino que venceu na MotoGP, o Jorge Martin, espanhol, é um super talento que está chegando, é a 6ª corrida dele, 5ª ou 6ª na MotoGP, porque ele caiu em Portugal, se arrebentou todo, ficou 4 corridas fora. Ele já tinha liderado, a gente até tinha comentado dele aqui, não sei se o Adalto se lembra, ele tinha liderado uma corrida, a gente falou dele aqui no Lobo. Esse garoto é um talentaço. Então é um talento que vai embora, mas tem uma geração de talentosos na MotoGP que vale muito a pena acompanhar. Então, só para fazer esse registro aí do estreante vencedor, venceu com a Ducati a equipe B, hein? Nem é a equipe principal da Ducati, não. Muito bem, é isso aí. Feito o registro, vamos finalizando aqui. Não se esqueça do nosso joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal, de marcar lá as notificações para você receber os vídeos e fique ligado que na quinta-feira a gente vai gravar aqui respondendo as perguntas. Entre lá e deixa a sua pergunta que a gente responde, beleza? Grande abraço para todo mundo e até lá.